Olá, pessoal. Eu sou o João Vitor Concolato Nezelo, sou acadêmico do segundo nível do curso de licenciatura em matemática da UPF. Olá, eu sou Rita Maria Ottoni, sou acadêmica do sexto nível do curso de licenciatura em matemática da UPF. E nós participamos, juntamente a outros professores, do projeto de extensão Formação Continuada de Professores de Matemática da UPF. E desenvolvemos uma pesquisa sobre a história da estatística e vamos apresentá-la a vocês. Vamos então imaginar uma situação hipotética onde o rei precisa saber quantos súditos ele tem em seu reino para ter uma noção de quanto imposto receberá. Ou ainda, que ele precisa saber quantos soldados ele tem apto para guerrear. Para resolver situação desse tipo, então, surgiram os primeiros conceitos de estatística. Segundo a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, a estatística surgiu quando governos se interessaram em obter informações quantitativas e qualitativas sobre suas riquezas, tributos, populações e moradias. Em um primeiro registro da existência da estatística foi na época de Moisés, que ele precisou saber quantos filhos de Israel ele tinha. Então, ele realizou o recenseamento dos filhos de Israel. Isso é registrado na Bíblia, no livro de Números, no Antigo Testamento, conforme mostra a passagem. E este recenseamento concluiu que haviam mais de 600 mil homens acima de 20 anos aptos para guerrear. Apesar de não existir nenhuma prova arqueológica da existência de Moisés, os judeus estimam que ele viveu entre os séculos 14 e 13 a.C. Mas é sabido que a ciência estatística surgiu ainda antes da época de Moisés, consequentemente, muito tempo antes da era cristã. Como outro exemplo, no Antigo Egito, os faraós ordenavam os registros estatísticos das colheitas. E na China, desde antes de Cristo, já havia preocupação com o crescimento populacional por meio de censos. Falando sobre a época de Cristo, é de conhecimento de muitos que o imperador César Augusto, na época, ordenou o recenseamento de todo o povo judeu. Foi nessa época, então, que José e Maria subiram a Belém e então nasceu Jesus Cristo. E avançando ainda mais na história, no século XIV, o Renascimento na Europa possibilitou novos rumos à estatística, especialmente para aprimorar a administração dos governos. Na atualidade, o recenseamento é muito comum e quem realiza o recenseamento no Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele é encarregado, então, de fazer o levantamento desses dados. Mas, afinal, o que é estatística? A estatística é um método de pesquisa que consiste primeiramente na coleta de dados para uma posterior representação em tabelas ou gráficos e, consequentemente, é feita a análise e a tomada de decisões. A origem do termo vem do século XVIII. Vem da palavra latina status, que significa estados. Serviu inicialmente a objetivos ligados à organização político-social, como fornecimento de dados ao sistema de poder vigente na época, para possibilitar, então, a cobrança de impostos e efetuar registros de nascimento ou de morte. A estatística pode ser aplicada em diversas áreas, como saúde, política, meteorologia, e nos tempos atuais fica muito evidente que a saúde e a estatística andam lado a lado,
para o controle da pandemia, a coleta de dados sobre os contaminados, sobre mortos, sobre vacinados por dia, ela foi muito importante para pensar em políticas de controle, conforme mostram os gráficos. Também podemos aplicar essa ideia de estatística quando falamos da eficácia de vacinas. Quando uma vacina é produzida, evidentemente ela deve ser testada para que se comprove que ela é segura e eficaz contra determinada doença. Então, aqui como exemplo, nós trouxemos a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Então, por exemplo, as pesquisas mostraram que ela tem 95% de eficácia contra infecções. O que isso significa? Que a cada 100 pessoas vacinadas, 95 ficam protegidas da doença. E trazendo um outro dado, de que 96% de eficácia contra hospitalizações por conta da variante Delta, isso significa de que a cada 100 pessoas vacinadas que contraírem a variante Delta da Covid, 96 não serão hospitalizadas. Outra situação é o que traz a manchete de um jornal em que diz que 31,6% devem votar em um candidato A. Mas, afinal, o que isso quer dizer? Esse candidato será eleito? No campo da política, então, a estatística é muito usada na época, principalmente nas épocas das eleições. A mídia divulga as pesquisas sobre probabilidade de intenção de votos. É importante lembrar que se trabalha com incertezas, se utiliza um nível de confiança e margem de erro. E ainda a meteorologia é um campo que muito se utiliza da estatística. Por meio da tecnologia, que é cada vez mais avançada, é possível fazer previsões bem próximas da realidade de como o tempo se comportará. Então, a meteorologia traz as estatísticas da probabilidade da chance de uma chuva, de furacões, de ciclones, de quais correntes de ar devem passar por determinada região. E essas previsões são feitas para as próximas horas e até dias. Então, essa foi a história da estatística. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.